Já o Atlético Mineiro quer ex-camisa 9 do Santos. O vídeo de hoje ainda traz as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro quer um ex-atacante do Santos, David Washington, formado na Vila Belmiro e vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros, interessa ao Galo. Mas as tratativas têm enorme dificuldade. Isso porque o Chelsea hoje pretende fazer um negócio em definitivo com David Washington, centroavante que está com 21 anos de idade. A ideia do Galo era trazê-lo por empréstimo com opção de compra, a menos que uma das partes ceda, não deve ocorrer acordo. David Washington, que chegou a fazer e ter bons números no time sub-21 do Chelsea, foi emprestado para o Santos, onde não vingou. Na temporada passada, ele só marcou uma vez em 20 partidas. No sub-21 do Chelsea, chegou a fazer 9 gols em 13 jogos. Diante dessa indefinição sobre o futuro do David Washington, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O que dá para contar é que o Atlético tem a intenção de buscar mais um centroavante para disputar a posição com o Cassierra. O problema é que o Galo não quer gastar dinheiro e a função do 9 é das mais caras do futebol no mundo. Que me confirmou o interesse pelo David Washington e eu perguntei se realmente falaram e sim, falaram com o staff do jogador, mas os valores estão acima do que o Atlético pretende. Eu, sinceramente, assim como fui pedir auxílio para me falarem do Zé Lucas, eu pedi auxílio para uma pessoa aqui que conhece de perto o David Washington, que possa me passar alguma informação. Até porque quando você vai lá ver o Chelsea jogar, ele não tá lá, né? Então, eu não posso nem tecer comentários aqui, eu seria injusto se eu tecesse qualquer comentário sobre o jogador. Dá pra falar sobre o Santos. Se é bom, se é ruim, etc. E tal. Que ele passou no Santos. Mas sobre o que aconteceu com ele no Santos, sim, né, André? Não, ele surgiu muito bem no Santos, e aí explodiu de cara, assim, e foi vendido pro Chelsea. Mas, gente, o Chelsea, eu não avalio o jogador no Chelsea, porque é o time mais bagunçado do mundo. Total. O elenco do Chelsea deve ter 230 jogadores. É isso mesmo. Então, assim, se você não for o fenômeno do fenômeno, como é o caso do Estevão, você não vai jogar, cara. É muito difícil jogar no Chelsea. E ele não jogou, né? Ele jogou no Sub-21. E os números dele no Sub-21, e, cara, centroavante eu olho o número. Os números dele no Sub-21 do Chelsea são bons. Agora, o que... Se a carreira do David Washington fosse Santos, venda pro Chelsea, sub-21 do Chelsea, eu ia falar, pô, cara, baita aposta, tenho grande expectativa. O problema é o ano passado do David Washington, que ele volta pro Santos. E a passagem é muito ruim, cara. O David Washington não foi bem no Santos, 2025 dele não foi legal. Muitas críticas dos torcedores, se eu não me engano, ele faz apenas um gol. Um gol só. Acho que são 20 jogos. Isso, exato. E aí, assim, claro, eu acompanho bastante o Santos, eu gosto de ver jogos do futebol brasileiro. Então eu acompanhei o David Washington em algumas oportunidades e confesso que não me agradou. Mas a gente ainda pega a opinião de profissionais que acompanham mais o Santos. E aí eu vou falar de um profissional muito conhecido, que eu acabo acompanhando bastante, assim, o material, que é o Fábio Sormani. Uhum. E o Fábio Sormani, de uns anos pra cá, ele passou a se identificar mais com o Santos. Sim. Ele é santista, mas antes ele era generalista, né? Falava principalmente de futebol paulista, mas falava de uma forma igual. Santos agora depois do resto. Agora. E ele fala meio como torcedor santista total, mesmo, né? Ele se identificou mesmo. E assim, ele criticou muito o David Washington. Assim, com críticas até muito pesadas. Ele é um cara muito sincero e fala rasgado. Então, assim, eu trato como uma aposta. Se vier com boas condições financeiras, pelo que o HG falou, não é o caso, para compor elenco e tal, beleza, uma aposta. Mas se já houver ali uma questão financeira mais pesada, André, e se ele vier para ser o cara da 9, aí eu fico preocupado. Desculpa, o Atlético não cabe mais apostas. Tem apostas demais, o Atlético vem fazendo apostas já tem 2, 3 anos. Tem que ser pra resolver, né? O Atlético não cabe mais. E de verdade, eu acho que não seria ele o jogador para pegar e resolver as situações que o Atlético tem. E eu entendo, tem 21 anos apenas, tem um mundão ainda para frente, mas muito jovem. Por tudo que ele tem vivido nas últimas temporadas, né, o que ele viveu no Santos ou o que ele viveu no Sub-21 do Chelsea nas últimas
oportunidades que ele esteve. Eu acho que não é o atleta, eu fico até assustado às vezes de ver o Atlético partindo para uma situação de tamanho desespero. Eu mais vejo isso como um desespero do que uma bala de prata, assim, eu vou tentar a última aqui. Não é. Eu vejo mais uma vez um Atlético perdido. É isso que eu noto no Atlético quando surgem alguns nomes assim. E o que mais me assusta é o susto do Atlético. Quando o Atlético vai e fala assim, não, os valores assustam. É porque o Atlético não está disposto realmente a fazer nenhum médio investimento. Não é um alto investimento, não. O Atlético não está disposto em fazer nenhum médio investimento. Médio. Então, é essa a minha grande preocupação com o Atlético. O Atlético já está indo para um rumo que... Cara, quando surgiu o nome, eu peguei e falei assim, cara, eu não tô acreditando que o Atlético está fazendo esse movimento. Não acredito. Não é possível que o Atlético está fazendo esse movimento. Porque não é nada que chega para resolver no Atlético. Não é nada. E o Atlético não tem mais espaço para isso. E isso só vai minando o torcedor, diminuindo ainda mais a confiança e a crença que o torcedor do Atlético poderia ter no restante da temporada. Cara, o que o Atlético Gestão vem fazendo com o Atlético tá desanimando o torcedor. O torcedor tá desanimado. Porque, para mim, o David Washington não pode ser, em hipótese nenhuma, a solução para o Atlético. O Atlético já tem um jogador que o Atlético investiu 7 milhões de euros, que é o Cassiera, um centroavante. E eu já falei aqui que para mim não é jogador para vestir a camisa do Atlético. E eu às vezes a nossa função, ela tem que ter coragem para falar as coisas. Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas a nossa função tem que ter coragem. O Cassiera, para mim, ele nada mais desde quando ele chegou, por tudo que a gente foi pesquisar, foi analisar e foi ver depois, é um jogador que seria útil no banco de reservas para entrar em um determinado jogo, outro jogo, uma situação de o Atlético precisando muito fazer o gol e vai para a bola aérea, vai tentar alguma coisa na força. Ele seria isso. Ele seria isso. E hoje, agora, nesse momento, depois de já ter gasto, já ter feito um contrato, é que parece que a ficha caiu. E aí vai tentar um outro centroavante. Aí que outro centroavante você vai tentar? Quando você olha, o Cassiera não serve pro Atlético. Tá, o Cassiera não serve pro Atlético, para ser o titular do Atlético não é ele, o Domingues já analisou isso, estão em busca de um outro centroavante, para tentar o Cassiera, às vezes como segundo atacante, numa situação de jogo, tá, vai ser a opção ali no banco. Cara, aí você pensa, não, vai tentar uma cartada violenta. Um jogador pra chegar e que a gente fala assim, caramba, que sacada que o Atlético teve. David Washington? Tá de brincadeira, Atlético, desculpa. O Príncipe tá mandando aqui que o David Washington, Reinier 2.0. Ô Elton, eu entendo quando você fala que fica surpreso, né, e gera uma preocupação, mas eu não tô surpreso do Atlético fazer esse movimento, sabe por quê? Porque é o movimento que o Atlético se propôs a fazer no mercado. Você não vai achar muitas coisas interessantes, não. Eu entendo quando você fala assim, o David Washington não é a necessidade do Atlético. De fato não é. Mas vamos lá, sabe quando você tá procurando algo para comprar na internet, que você começa a preencher os filtros? Tipo assim, de valor tal a valor tal. Tamanho, GG, no meu caso. Com estampa, sem estampa. Cara, os filtros do Atlético. O Atlético não quer investir para pagar um valor, para tirar um jogador de algum lugar. Como você ser muito feliz. Nem médio, nem médio. Não, nem médio, nem pouco o Atlético não quer. Situações de mercado. Mas também o Atlético tá esquecendo de uma coisa. E que tá estampada no mercado a todo momento. Tá, você consegue convencer um jogador, consegue convencer. Lembrando que você tem que passar por esse convencimento aos clubes, né? Não é todo clube que está disposto a emprestar de graça, sem receber nenhum tipo de compensação, ou emprestar, a gente tem que lembrar também, sem uma obrigação de uma compra ao final do empréstimo. Opção é diferente. Opção, você tem opção, pode exercê-la ou não.
Cara, você esbarra nos salários. Os salários praticados são muito altos no mercado. Então, até quando você acha uma situação, opa, consegui negociar para contratar o André Salles. Tá, ele vem de graça, agora deixa eu negociar o salário com o André. Gente, os salários estão altos. Os salários estão altos. A gente vê jogadores assim, fica sabendo, eu não gosto de falar de valores recebidos por jogadores, então o Atlético vai esbarrar nisso também, Elton. É muito preocupante. Eu acho que é um jovem e tudo mais, mas qual o contexto, né, do David Washington ser procurado? E, o mais importante, ele só está sendo procurado, o Atlético só está no mercado porque, de novo o Atlético vivendo o que viveu o ano passado, com o Júnior Santos, com o Rony, jogadores contratados e 6 meses depois, já o clube dando com a porta na cara, vendo que aquelas contratações não foram o que as pessoas que os trouxeram esperavam. A gente está falando de, exemplo, um Preciado, que já está há 6 meses no Atlético e ainda não estreou. Eu sei que ele já estreou, tá, gente? Hoje, eu não sei, eu não tenho ideia do que o Preciado pode fazer ou não no Atlético. E aí, me desculpa, eu não coloco a responsabilidade essa no atleta, não. É quem avalizou, quem trouxe. As pessoas precisam... Eu concordo. Sabe, eu não tô nem dizendo que ele não vai servir, eu não bato cravo no pé e nas mãos do Não, você não fez Cassiera, isso. de jeito nenhum. Do Minda. Do Minda, de jeito nenhum. Enorme incógnita. Gente, vamos lá, vamos ser bem prático pra já passar, pra não ficar o escova, como fala o HG. Os maiores investimentos da janela do Atlético. A gente tem o Cassiera, que já chegou-se à conclusão que não é um jogador do tamanho do investimento que foi feito, vou falar assim, porque é até uma forma de respeitar o jogador e é assim que eu vejo. O Minda é uma enorme interrogação, o Preciado outra, e o outro investimento é bom jogador, tá ajudando, mas não consegue estar em forma, que é o Maicon. Você entende, cara, que é muito grave no mercado, numa possibilidade tão escassa quanto tá vivendo o Atlético nesse ano. Você foi ao mercado e não conseguiu trazer 2 que a gente olhe e fale assim, o Atlético investiu nesses 2. Eu sei que tem o Vitor Hugo, tá, pessoal? Mas o Vitor Hugo palmas. Vamos ver se o corte vai. O Vitor Hugo é um grande negócio feito por Paulo Brax e companhia, assim como foi o Lodge. A gente sabe que o corte do elogio não chega, mas não tem problema. A gente vai continuar sendo honesto com o que fazemos. Então é muito grave, HG, quando você investe em 4 jogadores e você não tem desses jogadores hoje que você fala assim, é regular, porque o Maicon ajuda pra caramba, ele é o melhor meio-campista, mas ele não consegue ser regular porque esbarra na questão física. Me chama a atenção que antes da Copa, eu tô falando por mim, já criticava a questão física do Maicon, da dificuldade para correr e acompanhar o adversário. Mas aí você esperava um outro Maicon. Aí eu esperava que durante a Copa houvesse um trabalho para ele voltar melhor. Aí ele volta e já vem a informação que ele não está bem fisicamente. Isso é um problema, para mim, grave, porque ele tornou-se nesse time do Atlético, próprio treinador. Ele tornou-se nesse time do Atlético uma figura fundamental. Eu acho que a fisiologia tinha que se manifestar, alguém, porque eu não acho que o Maicon não esteja se dedicando para não entrar em forma. Isso é o pode detalhe. ser que ele tenha alguma coisa, algo crônico? Pode ser, pode ser, que limite a carga, que não permita ele entrar em forma. Eu acho que o Atlético tinha que se pronunciar. E essa necessidade do departamento de fisiologia ou alguém explicar o que anda acontecendo, eu acho que vale muito pro Minda também. Cara. Sim. Vale muito pro Minda também. HG, a questão do Minda Quer saber mais? Porque ele escancarou na Copa. Quer saber mais? Que eu gostaria de ouvir? Gostaria mesmo. Eu acho que o clube tem que ter essa transparência. Por que antes da Copa o Scarpa e o Dudu não estavam jogando? É porque o clube queria tirá-los do elenco ou porque eles não estavam respondendo dentro daquilo que o Barba pensa? Porque, por exemplo, isso é um atestado de expor o Alejandro, eu que acompanho muito a imprensa gaúcha, o Alejandro, a informação que quando o Pesolano deu uma manjada, o Pesolano disse que, sabe aquele negócio assim, meu Deus do céu, que ele voltou mais pesado, né? Sim. Então assim, nós temos que, cara, futebol é coisa muito séria. Né? Só lembrando que o Pesolano barrou o Edu aqui, dizer. E o Edu abriu isso em entrevistas. Eu ainda estava na Itatiaia entrevistando o Edu, e o Edu contou isso em entrevista lá. Sei lá que ano foi aquilo. Você nem lembra em que ano eu trabalhei lá, 23, eu acho que eu estava lá. 22, né? O Edu falou mesmo. O jogador que está X acima no peso ou X abaixo no rendimento, com ele não joga. Então, só que
você quer que o clube exponha a situação de cada jogador? Não, mas eu acho que ter transparência. Por que não estava jogando? O Scarpa tá dando migué em treino? O Scarpa não estava levando as coisas a sério? O Scarpa não tem características que a gente quer contar? Quais características são a dor essas? no joelho que estava limitando? O problema que inclusive fez com que ele passasse pelo procedimento. O Dudu, por quê? Vocês arrependeram? Cara, o Dudu foram 6 jogos, Pois é mais de um mês, HG. Então assim, Louco. o torcedor fica pistola da gente cobrar isso aqui, mas paciência de ficar pistola. Outra coisa, quando o Atlético foi lá buscar o Tomás Pérez, no Porto B, foi tiro na água até o momento ou não? Foi. Tiro na água. Até agora foi. Vou te Aí dizer que aparece... mascou, o tiro Aí- nem saiu. Aí aparece agora o nome do David Washington. Eu tenho uma pessoa da nossa convivência que conhece muito bem o David Washington. Acabei de pedir uma ajuda para ele aqui, que é o Mateuzinho Eduardo. O Matheus Eduardo conhece bem, não é? Pesquisei de ontem para hoje. Não, conhece bem, porque o Matheus tarado mental com futebol. Falou comigo, já vou te passar aqui. E onde eu quero chegar falando em tudo isso? Quando o Atlético não inventou, foi no movimento lógico de mercado, o Atlético fez 2 grandes contratações. Paulinho e Lodge. Quando o Atlético não inventou, vamos inventar, vamos na Rússia buscar um cara chamado Cacerra e meter dinheiro. Onde é que 7 tava o milhões. Minda, hein? O Minda tava onde mesmo? Nem Clube, lembro. na na Bélgica. Na Bélgica buscar o República Alaminda. Tcheca. Não. Tcheca apreciado. Então tá. Vamos buscar Bélgica. o Alaminda na Bélgica. Mas quer dizer que você acha que não pode dar... Não. Até o momento eu não posso falar nada de Preciado, que eu inclusive achei que fosse virar, do Minda e do Cacerra. Até agora o Cacerra pra mim é um bom jogador pra você ter no elenco. Não pra ser Exato. titular e salvar o Exato. Atlético. Mas quando o Atlético foi certeiro, cara, eu vou buscar 2 jogadores aqui que eu não preciso colocar dinheiro, vai custar caro, mas... O Atlético resolveu o problema do Lodge. Nem fala-se mais em Arana no Atlético, porque o Lodge é muito bom jogador. Muito bom. E o Paulinho foi um grandíssimo achado que rendeu a maior venda da história do Atlético. Aí o Roger Duarte, que é nosso ouvinte, mandou uma mensagem pra mim assim, ó, no Instagram. Roger Duarte 2697, o Instagram dele. Fala, HG. Comenta hoje, pediu nos donos da bola, mas já estamos adiantando aqui, sobre o Galo ter gastado 211 milhões de reais em atacantes desde Paulinho e Hulk. E ainda o Brax continuar prestigiado. Qualquer empresa de respeito que isso acontecesse, o profissional já estaria demitido. De Paulinho e Hulk pra cá, 211 milhões em atacantes. Quem resolveu o problema do Atlético de Paulinho e Hulk pra cá? Aí, Então, o torcedor fica chateado porque ele quer a questão da análise paralela. Mas vocês elogiaram o Zé Lucas, tem que elogiar o David Washington. Nossa Vocês elogiaram a gestão do Cruzeiro, tem que elogiar a gestão do Atlético. Vocês elogiaram o Spinda, tem que elogiar o Brax. Gente, não é bem assim não, né? Não é bem assim. Então, acho que tem que parar de inventar um pouco e trabalhar com ideias mais lógicas. Eu vou te explicar uma coisa que acontece com um amigo meu. Ele coleciona tênis. E é sério isso que eu vou contar. Não, mas não é o HG, não. É outro. Ele coleciona tênis. Troca com ele. Troca. Aí, se o tênis está aqui no Brasil sendo vendido a R$1.000, ele fala, eu vou para Nova York, compro lá. Aí ele vai para Nova York, gasta 7 mil de passagem, só para ter o prazer de entrar na JD E pagar menos. e pagar... Não, pagar menos não. Ah, é? Pagar, sei lá, $200. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma, cara. Mas é o barato de comprar em Nova York, entendeu? Então, não entra na minha cabeça esse tipo de movimento, que ele me parece um movimento inventivo. Porque como é que você vai buscar um jogador da base do Chelsea? É o que você produziu aqui, cara. Porra, cara, o mercado tá querendo o veneno. Você vem me falar que o veneno não tá pronto, vai buscar o David Washington no Chelsea. Vá a merda, cara. Tá achando que eu sou o quê? Para. Eu não importo de serem inventivos. O problema é quando acerta nas invenções, a né, capacidade das pessoas que eu questiono, que estão fazendo esse movimento. Entende? Para fazer esse movimento igual o Atlético foi lá e migrou pro leste europeu. Tá. Baseado em quê? Baseado na ótica de quem? Do Paulo Brax? Um trabalho em comum do Brax com o Siga? Eu questiono, eu falei pra mim que era... essa culpa eu não carrego, como diz o outro, né? Eu falei no final do ano passado, nada... Não tem, quando a gente critica, a gente tá criticando o trabalho das pessoas,
a questão do cargo que elas ocupam, assim como faço cobranças aqui do Bruno Spindel e reconheço os acertos que ele tem, mesma coisa do Brax, mas o ano passado, quando o Vitor sai, o Atlético perde a oportunidade, na minha opinião, de fazer uma reformulação importante e necessária no departamento de futebol, que era a saída do Paulo Brax também. O Paulo Brax não é o responsável, tá? Por todas as mazelas do Atlético. Não, é um acúmulo de anos, mas hoje eu não posso deixar a crítica passar em branco quando a gente está falando que em tempos difíceis o Atlético faz mais de 130 milhões de reais de investimentos na primeira janela, inviabiliza movimentos nessa segunda janela, exatamente por conta do que investiu na primeira, e a gente vê muito poucas soluções resolvidas dentro do campo diante desses próprios investimentos realizados. Pra gente seria muito mais fácil chegar aqui e elogiar todos os movimentos, cara. É isso. Porque aí a gente ficaria bem com todo mundo, sabe? A gente conseguiria provavelmente mais entrevistas exclusivas, a gente ia só ficar elogiando, é muito mais fácil. Mas a gente fala, Gagi, o que eu pelo menos falo que eu acredito, cara. Sim. Então eu chegar aqui e falar, não, gente, David Washington vai chegar aqui e vai arrebentar, pode dar a 9 pra ele vai... Cara, eu vi ele no Santos, realmente não agradou, pode perguntar pra qualquer torcedor santista. Mesmo levando em consideração o contexto de um Santos bagunçado, sim, mas não é um nome, né, André? Mas não foi uma boa passagem. Sim. Se você for pegar uma comparação aqui horrível que eu vou fazer, mas se você for pegar o Gabigol tá desempenhando mal, na minha opinião, mas se pega os números dele, ele tá fazendo gol, cara. Boa. O David Washington não conseguiu fazer gol, não conseguiu ajudar. E aí, eu tô vendo aqui no chat galera falando, mas você tá elogiando o Zé Lucas. Cara, mas... Não, são o Zé Lucas tá desempenhando. O Zé Lucas é titular com 18 anos. É um destaque do esporte. Eu sei que estreou com 16. Mas se essa aposta fosse do Atlético, eu tava aqui elogiando. São perspectivas diferentes. Eu tô elogiando o jogador, não é nem... Gente, capitão da seleção de base. São perspectivas diferentes. Capitão da seleção de base. Quando o Atlético trouxe o Patrick, volante do Palmeiras, eu elogiei. Falei, cara, as referências na base do Palmeiras são boas. Errei, acontece. Andrezão, é porque eu gosto de bater papo com o chat às vezes, né? Eu tô até de olho aqui. Adoro resenhar com o chat. O Carlos Galo já demonstrou pelo nome que ele é galo. Muito galo. Vocês estão mal informados. Levantem a trajetória do Maicon. Nunca concluiu 90 minutos. Isso não é de hoje. Façam um levantamento de quantos jogos ele jogou inteiro e bem. Estudem. Busquem os números. Para, né? Concluiu o Carlos Galo. O Carlos Galo. Aí eu peguei os números desse ano. Eu sou chato pra caramba, meu irmão. Se eu abaixo a cabeça aqui, é porque eu tô pesquisando número. Pelo Atlético, pelo Corinthians, na atual temporada, ele fez 21 jogos. Foram 11 jogos, 90 minutos ou mais. Atlético? Não, pelo Corinthians. Temporada passada. 11 jogos, mais de 90 minutos, 10 foi substituído. Pelo Atlético, 23 jogos. 23 jogos na atual temporada. 12 jogos com mais de 90 minutos e 11 foi substituído. Então ele tem uma média. E quando a gente fala da questão física, é porque ela é notória, ele não está conseguindo acompanhar, e os números para a idade que ele tem, por tudo que ele já entregou no futebol, eu acho que são números ok's, e que não faz a gente precisar dessa colocação dele para a gente estudar. A gente está vendo o Maicon jogar, a gente está vendo, o Maicon ele fez várias partidas de 90 minutos e fez outras tantas que ele não concluiu os 90 minutos. E algo natural. Então, Carlos, eu acho que a gente estuda até direitinho para vir falar aqui com vocês. A minha abordagem até com relação à parte física do Maicon, talvez eu não tenha sido claro o suficiente pro nosso telespectador Carlos, não é nem a respeito dele jogar 90-90, mas é dele entrar em campo bem, porque o próprio Domingues coloca o Tomás Pérez como uma espécie de capanga, como uma espécie de muleta pro Maicon. Falou isso. E falou na coletiva. Falou isso. Então é só de um jogador, se ele jogar 45 minutos, que ele jogue no melhor dele por jogo. Eu nem fiz essa exigência de ele jogar 90. São Ninguém pediu isso. São poucos jogadores que têm essa capacidade de jogar 90. Mas ele já... O Domingues deixou claro. Coloquei o Tomás ao lado do Maicon porque Maicon não está muito bem. Já de cara, ele já começa o jogo não muito bem. Então foi dentro disso, talvez mude o conceito do Carlos com relação ao que falamos acompanhou, aqui. Carlos, quem acompanhou os últimos 6 meses do Maicon no Corinthians,
sabe que o Maicon, se repetisse os 6 meses da passagem pelo Corinthians, seria titular absoluto aqui no Atlético. Titular absoluto. E hoje é titular absoluto. Agora, o que espanta é voltar do período de paralisação mal, fisicamente. Quem tem que questionar isso? Passar pano pra isso? Outra coisa. Assim como o Bruno Rodrigues voltou mal. Exato. Uma geladeira. Voltou Uma geladeira mal, tá correndo. péssimo. Péssimo. Eu não dá pra poupar, cara. Sabe? Eu falei do meu vídeo lá, gente. Estou achando que o Bruno Rodrigues vai parecendo um Bob Esponja. Motivos diferentes, né? Não sei também. Porque ninguém sabe. Né? O Bruno Rodrigues, pelo menos, a gente sabe. Ficou 2 anos sem jogar, mas tá mal. Não deveria ter voltado da forma que voltou. E quem disse que o Maicon não estava bem foi o treinador, não foi a imprensa que, ó. É isso. Eu tenho não a percepção vendo jogar. Não, o treinador disse na coletiva, entendeu? E aí, quando a gente, voltando aqui ao David Washington, quando o Atlético vai buscar um jogador, um jovem jogador, né? Ele tem que estar muito bem para valer a pena. Ou então é uma aposta. Apostas são de risco. Se você já tem no elenco, por exemplo, por que o Riquelme ainda não tá fazendo parte desse elenco do Atlético? Não, porque ele é muito jovem, ele não tá pronto. Não tá pronto. Aí eu vou lá pro Veneno, aí eu escuto a mesma resenha, não tá pronto. Quem tá pronto? Só o Pacini tá pronto? O Cauã Soares está pronto? Então por que insiste no Reinier? Eu prefiro botar o Cauã Soares e ver o Cauã Soares correndo, tentando fazer algo, do que ver o Reinier em campo, sem entregar nada. Contrato de 5 anos. Então, os questionamentos aqui, eles fazem sentido, porque não dá para você ficar apostando nesse tipo de negócio que custa, se você tem uma base produzindo aqui, muito elogiada pelos donos do clube. Porque o seu sub-17 é muito bom, e é. Então você pega, já que você não tem dinheiro para ir ao mercado, lança. Porque no desespero o Fluminense lança e se dá bem, no desespero o Vasco lança e se dá bem, no desespero o Vitória lança e se dá bem, no desespero o Santos lança e se dá bem, no desespero aqui você vai buscar no Chelsea. Opa, peraí, gente. Né? Pode ser que chegue, que o Atlético feche o negócio, que venha, que arrebente, mas eu preciso lembrar o torcedor que o Reinier jogou no Real Madrid. O Reinier jogou no Real Madrid. Comprado por uma fortuna. Entendeu? Então, assim, não é porque... Vocês lembram quando o Flamengo contratou o auxiliar do Guardiola? Pois é, isso não chancela, né? Ah, não, porque trabalhou lá é o pica. Então, peraí. Aí